Olá, muito boa tarde. Hoje, 11 de dezembro de 2024. Não tenho conseguido fazer a live por questões de saúde, mas vou tentar hoje fazer este estudo do Livro dos Espíritos, o episódio 86. Livro dos Espíritos, livro de Allan Kardec. Um principal, digamos, escritor das mensagens dos espíritos, da doutrina dos espíritos, do espiritismo. Mas antes de começarmos, quero pedir ao Pai que nos dê a luz, ao nosso irmão Jesus que nos dê a paz deste momento em que vamos iniciar o estudo do Livro dos Espíritos, ao nosso mentor deste trabalho e também aos nossos guias espirituais. E que assim seja. Vamos então. No episódio anterior, nós ficámos no episódio anterior, peço desculpa, na pergunta 652. Estamos na segunda parte, das leis morais, capítulo 2 da lei da adoração exterior. É o tema que estamos estudando. E esta pergunta 653, que vamos iniciar este estudo do episódio 86, Kardec questiona: precisa de manifestações exteriores à adoração? E o Espírito da Verdade responde: a adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. E Kardec reforça a pergunta: será útil a adoração exterior? E o Espírito responde: sim, se não consistir num vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que somente por afetação e amor próprio fazem, desmentido proceder à aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Aqui estamos na pergunta 653. Aqui nesta pergunta eu penso que se fala de uma adoração do exterior, não é? Eu penso que estarão de acordo comigo, porque vejamos, os povos primitivos não têm outros meios do que a adoração exterior e para eles, devido aos seus limitados conhecimentos sobre a verdade, agem assim. Não podemos exigir uma adoração em espírito e verdade de quem não pode dá-la. Seria violência para o tipo de vida e evolução que esse espírito comporta. Não devemos criticar os adoradores de Deus que servem dos meios materiais para os fazer. É que se nós já conhecemos o Pai e se nós sentimos necessidade em adorá-lo pela gratidão na pureza do seu amor, temos que o fazer. Pela nossa atitude espiritual, que já foi conquistada. Quem mais aprendeu deve ter mais tolerância para os ignorantes. Um professor não deve exigir de um aluno nos primeiros cursos o que exige daqueles que são universitários, não é? A lei dos afins são as melhores em todos os campos da vida. O aprendizado é gradativo. A doutrina dos espíritos apareceu no mundo como sendo a terceira revelação e como tal mostrar-nos as leis mais claras no despertamento para a vida mais pura. Assim acontecendo, oremos e ajudemos aos que se encontram na retaguarda da filosofia divina, que nós também precisamos daqueles que se encontram à nossa frente,
quer sejam encarnados, quer sejam desencarnados. Nós temos que entrelaçar as mãos, porque somos todos elos da divina força de Deus na busca da luz. A adoração verdadeira, ela nasce do coração, envolve todos os nossos pensamentos. Devemos acionar esses pensamentos em gratidão todos os dias àquele que nos criou, para nos lembrarmos a Ele de que nós existimos e Ele está presente em tudo, mas com esse gesto nos aproximarmos dele pela força do amor. Eu acho que o perigo da adoração exterior é ter gente que somente pelos lábios mostra, por vaidade, que está adorando a Deus. Quem já o faz em espírito e verdade, tendo a oportunidade de esclarecer os que desconhecem essa modalidade divina de adorar a Deus, deve fazê-lo sem afetação. Perdão, sem vaidade, sem orgulho e com humildade, pois sendo Ele Deus, vê todos os nossos feitos e reconhece as nossas intenções. A pureza em tudo o que fazemos é a luz nos nossos caminhos, é paz nas nossas vidas. É o amor que o nosso coração irradia em todas as direções. No momento de fazermos a adoração sincera, quando chamamos Jesus de Mestre e Senhor, Ele está sentindo e vendo isso pelos seus atributos divinos. Vou ler o que ele mesmo disse aos seus adoradores. Vós me chamaste o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Está em João, no capítulo 13, versículo 13, sim. É que a adoração sincera é algo divino, mas ela deve-se entender para os pensamentos, às ideias, às palavras, às nossas ações. É que o verdadeiro orador de Deus e Cristo ou é para a vida que leva dentro da pureza, pelo amor universal, pelo instrumento dessa gratidão. Aqueles que louvam o Senhor somente para mostrar os seus gestos estão longe dos seus sentimentos. Ou melhor, estão longe os seus sentimentos. Desconhecem a consequência do que fazem. Falta-lhes o que nós chamamos de maturidade espiritual. E a paciência de Deus continua esperando que o tempo e as suas leis naturais possam levar seus filhos a compreender os seus maiores deveres ante a paternidade universal. A adoração é válida. Válida é aquela que corresponde à evolução da alma, desde quando o amor seja um instrumento e a sinceridade a marca mais segura do filho ao pai. Do espírita esperamos, todos nós, pelo menos, que nos dizemos espíritas, que nós possamos adorar o Senhor em espírito e verdade, de modo que a verdade nos possa libertar. Peço desculpa, estou com problemas ainda de voz, estou com um pouco de tosse quando falo um pouco mais, mas continuando. Vamos para a pergunta 654. Tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? É interessante esta pergunta de Allan Kardec. E a resposta é a seguinte. Deus prefere os que adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem, evitando o mal. Aos que julgam honrá-lo com cerimónias que os não tornam melhores para com os seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob que as exprimam. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores,
Mau exemplo dá aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu processo. Declaro-vos que somente nos lábios, e não na alma tem religião aquele que professa adorar Cristo. Mas é orgulhoso, invejoso e cioso, duro e implacável para com os outros, ambicioso dos bens deste mundo. Deus que tudo vê dirá: o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem e ignorante que vive no deserto. E como tal será tratado no dia da justiça. Se um cego ao passar vos derriba, perdoá-lo-seis. Se for um homem que enxerga perfeitamente bem, queixar-vos-ei e com razão. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha, porque equivaleria a perguntar-se se mais agrada a Deus ser adorado num idioma do que noutro. Ainda uma vez vos digo, até ele não chegam os cânticos senão quando passarem as portas do coração. Esta pergunta é extremamente importante e a resposta é muito profunda. É que nós não podemos ter uma preferência divina. Ou acreditamos ou não acreditamos. Eu acho que é aquilo que está patente nesta pergunta 654. Vamos lá ver. Deus não tem, como o Espírito disse, Deus não tem preferência para alguém, somente porque tenha uma forma de adoração que é mais refinada do que os outros. Perdão. Deus se interessa por tudo na ordenadura da sua grandiosa criação. Como ter preferência se ele sabe que o crescimento das qualidades é através do tempo e que ele mesmo criou? Se ele tivesse preferência, a teria para os ignorantes, acho eu. O Criador, sendo Pai de tudo e de todos, não pode ter predileção por uns somente por serem mais velhos que os outros. Ele conhece e sabe como as coisas devem ser. Nunca se contrariou, nem se alegrou. Porque Deus é equilíbrio. Deus é a eterna harmonia. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Basta pensar um pouco nos seus atributos para tirarmos de Deus certas emoções humanas. É que às vezes é isto que colocamos em Deus, é as nossas emoções. Quando não devemos fazer isso. Quanto a nós, Jesus também nos conhece. Por isso ele não precisa chorar, nem preocupar-se com os malfeitos dos homens. Os homens, mesmo nós espíritas, se agitam com o que pode acontecer com a Terra, pelos processos motivos de destruição que a ignorância criou. Nós temos que perceber é que Deus é onisciente. E Jesus acompanha o temperamento belicoso dos homens neste caso, antes que eles pensassem na fabricação de armamento. Os seres humanos não fazem o que eles desejam. E se é a vontade de Deus que tudo domina, e em se falando da Terra, é Jesus o agente direto do Criador. Porque se preocupar com a sua destruição, porquê que nós preocupamos com isso? Nós temos um trabalho a fazer, e esse trabalho é trabalharmos para a paz. Que serviremos de instrumento do Mestre para a concórdia. Deus não tem preferência em relação aos seus filhos. O seu amor é como o sol, cujos raios aquecem a todos e a tudo com o seu amor. A diferença está em como recebemos esses raios, segundo a nossa evolução. Não é uma forma de adorar a Deus que importa, é a maturidade da alma, pelas mãos do tempo, e já conhecemos determinadas verdades espirituais e devemos usá-las.
E se nós já abrimos os olhos para a luz, devemos encará-la sem termos medo. Grandes espíritos se encontram em missões em religiões primitivas, ensinando gradativamente aos espíritos ignorantes mais uma cota de verdade. E porque eles adoram a Deus de maneira mais grosseira. E lá por causa disso ele não irá puni-los. Deus, perdão, sim, não irá puni-los, mas existem muitos espíritos que se requintam na adoração a Deus, ficando no profundo silêncio, na quietude por dias a fios, e nem por isso têm a consciência tranquila por deixarem de adorar o Senhor todos os dias pelos seus atos. A maturidade da alma é a soma das virtudes vividas. Jesus cumpre um dever assumido com Deus desde a eternidade, mas não tem preferência por esta ou aquela religião ou pessoas. É que todos fazemos parte do seu rebanho, que ele ama e que ele instrui. Cada um com a sua própria luz, que Deus e Cristo se encontram no comando de todos nós. Ninguém se perde pelo facto de não compreender a verdadeira gratidão. E vamos à pergunta 655. Kardec questiona: merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, fazendo-o apenas por respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo diverso? E os espíritos respondem: nisto, como em muitas outras coisas, a intenção constitui a regra. Não procede mal aquele que, fazendo e assim fazendo, só tenha de vista respeitar as crenças de outros. Procede melhor do que um de que as ridicularize, porque então falta a caridade. Aquele, porém, que a pratica por interesse e por ambição se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. A Deus não pode agradar os que fingem humilhar-se diante dele tão somente para granjear o aplauso do homem. Isto é a pergunta 655, falamos de censura. A intenção é que constitui a regra da punição. Mas como já vimos, Deus, e sabemos, claro, Deus não pune ninguém. O que age são as leis criadas por eles. Por ele, Deus, para disciplinar os espíritos. E é essa disciplina que educa. E todos passamos por ela. Aqueles que hoje já se configuram como espíritos angélicos no reino da luz passaram por inúmeras vivências disciplinares no passado, neste ou noutros mundos. E quando aprenderam a lição, se libertaram nas corrigendas. É bom quando temos a agição dada por Jesus a Pedro. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, por ela perecerão. Isto está escrito em Mateus, capítulo 26, versículo 52. É que vemos aí Deus anunciando a lei da justiça, corrigindo a quem infringiu a lei. Quem mata, morre. Quem fere será ferido. Quem calunia será caluniado. Eis aí a sequência que vai até ao infinito. Mas todos os homens passam por esses atritos em muitas reencarnações, por ser esse o processo de despertar das qualidades espirituais dentro de cada um. Convém a todos nós estudarmos, cada vez mais. Procurar a observância de todas as leis, onde o amor comanda, que dessa forma vamos ficando livres dos sofrimentos, das correções, dos atritos que nos fazem sofrer. Aquele que censura desconhece o seu passado e mesmo também o presente. É que nós somos todos iguais.
Estamos em uma faixa de evolução em que acertamos e erramos. Como se pode censurar? Troquemos experiências, que ficará mais fácil de encontrarmos a verdade, que tem o poder de nos libertar. Quem pratica a religião por interesse ou ambição, não é Deus quem o despreza, mas as leis que vibram dentro da própria consciência. Ele procura esquecer-se deles, para não se sentir contragido. Porém, não o consegue, porque todos fomos criados iguais, com a mesma massa divina. A vida transcorre na vida de Deus e vivemos por sua influência amorosa. Ele fez as leis para nos proteger. Certamente que achou melhor assim, portanto, como podemos censurá-lo? Sendo ele a maior inteligência. Pois Deus é único, sem defrontar-se com deuses, a não ser os seus filhos mais velhos, que são todos, sem exceção, obedientes à sua magnânima vontade. É que o nosso dever é ajudar aqueles que se encontram na retaguarda, como eu já disse na pergunta anterior. Eles são nós mesmos, pelo que merecem a nossa ajuda. Se olharmos para a frente, veremos muitas mãos estendidas para nós, nos convidar a seguir adiante. O dever de todos, pela lei de Deus, é a troca de experiências de todos os campos da vida, para que surja o amor em nossos corações. As boas intenções na alma são a marca da sua evolução. O despertamento espiritual faz nascer a luz do coração e a inteligência na mente de todos que podemos conhecer quem é quem pelos pensamentos e pelas ações de cada dia. Continuamos sobre o tema a adoração exterior e vamos à pergunta 656. A adoração individual será preferível à adoração em comum? Pergunta Kardec. A resposta é a seguinte: reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais forças têm os homens para atrair assim os bons espíritos. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Não creias toda a vida que menos valiosa será a adoração particular, pois cada um pode adorar a Deus pensando nele. Então, aqui, desta pergunta 656, é a adoração individual que falamos. Como diz a resposta do espírito superior, a adoração pode ser individual ou também pode ser coletiva. O seu valor não está na quantidade de mais ou menos pessoas, e sim na sinceridade dos propósitos. Tudo o que fazemos devemos fazê-lo com dignidade. O propósito é que expressa o seu valor. Os homens comuns sempre se reúnem para adorar ao Senhor em conjunto, pois têm uma liderança como se fosse um rebanho. À medida que se vão libertando, passam a adorar a Deus sozinhos, no profundo do coração. Os bons espíritos vêm em seu auxílio, onde o objetivo se torna maior. Mesmo assim, a bondade de Deus inspira os ignorantes para o bem, e certamente procura despertá-los dos seus ferimentos, de sorte que eles despertem para a realidade espiritual. Todos. Ninguém se perde. Todas as criaturas, hoje ou amanhã, passam a compreender que somente o amor estabiliza a consciência e ilumina o coração. Jesus, vez por outra, subia ao monte para adorar a Deus e por vezes convidava algum dos seus discípulos, no sentido que eles pudessem aprender a adorar ao Senhor em espírito e verdade. A adoração de Jesus, a adoração de Jesus se fazia vibrando o coração em todas as faixas de amor, em comunhão com o Pai, procurando forças na força maior, para aliviar os sofredores, para curar os doentes, para dar vista aos cegos e, principalmente, instruir aqueles que ainda eram ignorantes.
E são. O Evangelho é prova disso. Com regras de luz para os nossos caminhos. Se nós já conhecemos um pouco das leis, essa verdade irá nos levar à libertação. Temos que nós manifestarmos a nossa gratidão a Deus sozinhos. Se for possível, claro. Entrarmos na nossa casa, num lugar que possamos escolher, e em secreto adorar ao Pai em espírito e verdade. E essa irradiação inspira outros na mesma sintonia, de modo que a elevação cresça cada vez mais para a felicidade de todos. Nós temos e devemos ser gratos quando nos alimentamos, seja de fluidos ou de alimentos materiais. Agradecemos por recebemos quando respiramos o ar. Passamos o mesmo quando nos vestimos. O sol e a estrela que brilham no espaço são uma caridade de Deus para todos nós. Sejamos alegres e sejamos gratos por todas estas bênçãos neste caso. E ao deitar-nos e ao levantar-nos, não nos podemos esquecer da oração que pode manifestar-se pela gratidão do dia que passou e da noite que se aproxima e vice-versa. Eu sugiro que experimentem este exercício que falei agora. E nós iremos sentir um bem-estar como que indizível, perdão, no coração. Porque o céu e Deus se encontram igualmente entre nós. Nós temos de descobrir essa verdade. E passaremos a ser felizes com os nossos próprios recursos e a presença de Deus nos nossos mínimos trabalhos. É por essas manifestações que receberemos a parte melhor. Não porque Deus quer mais que os outros, ou que nos quer mais que os outros, mas porque nós aprendemos a procurá-lo no suprimento maior. Quem desperta vive melhor. E quem vive melhor já aprendeu as leis da natureza e a elas é obediente. E estamos no capítulo 2, na lei da adoração, mas vamos mudar de tema, vida contemplativa. E vamos para a pergunta 657. Têm perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? E a resposta dos Espíritos: não, porque se é certo que não fazem mal, também o é que já não fazem o bem e são inúteis. Demais, não fazer o bem já é o mal. Deus quer que o homem pense nele, não quer que só pense nele. Pois que impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz merditório aos olhos de Deus, porque vive uma vida total, uma vida toda pessoal. E é inútil à humanidade. E Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Falamos disto também na pergunta 640, se recordam. Mas então, nesta pergunta 657, falamos da contemplação. É que a vida contemplativa é um estágio da alma que procura algo de real para a sua solidificação espiritual. O nada se perde, pode ser usado em tudo. À primeira vista nos serve que a contemplação do nada serve. Evidentemente não serve para nós, mas prepara quem está sem rumo para um trabalho no futuro, um trabalho de grande valia. Eu acho que nunca devemos incentivar a vida contemplativa, pois é semente difícil de germinação. Contudo, quem precisa dela, na espontaneidade das suas decisões, que o faça. E que Deus abençoe o seu gesto no preparo da vida para a vida maior. Diante deste assunto, vamos
repetir a resposta à pergunta número 536. Quando os espíritos benfeitores assim respondem: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Vamos lá ver, é quem tem uma vida contemplativa, o que nos dias atuais já não ocorre muito, deixou tê-la. O desejo é uma prece, e Deus permitiu, conforme nos relata o livro dos Espíritos. Nós sabemos que o homem ignorante é fácil de entrar nas linhas do fanatismo, da adoração para a vida correta. Ele passa para a contemplação, que é a vida inerte. Contudo, Deus aproveita tudo para a iluminação das criaturas. Houve uma época, aqui que eu consegui tirar, é que houve uma época em que no Velho Oriente se encontrava multidão de pessoas em estado de contemplação, com a ideia fixa de entrar no todo, em busca da felicidade. E Jesus veio salvar essas criaturas, colocando-as em movimento, porque o próprio Deus que eles adoram somente o pensamento trabalha constantemente. Se ele parar por uma fração de segundo, toda a criação se desnorteia em seus destinos. E recordo que Jesus disse em Mateus, no capítulo 18, versículo 11, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Então, Jesus não ficou-se perdendo tempo em contemplações improfícuas para ele, mas apenas orava em curtos minutos, pedindo ao Pai forças novas para as suas grandes realizações. E ele ensinou igualmente aos seus discípulos a se movimentarem permanentemente. O espírito, quando chega a um grau de despertamento, não deve parar, porque os seus poderes desenvolvidos, quanto mais circulam em serviço de Deus, mais cresce em Cristo. É importante isto, não é? Eu achei. É que nós precisamos colocar na nossa mente que aquele que para de fazer o mal, por vezes fica algum tempo sem fazer o bem, para ir gradativamente se acostumando a uma ideia de luz do bem coletivo. As mudanças bruscas não podem acontecer. Jesus, na sua jornada de luz do céu para a terra, o tempo que demorou, e mesmo quando estava na terra, silenciou dos 13 aos 30 anos, esperando a hora certa que o Pai determinaria para a sua ação junto do seu rebanho. É justo que se pense em dar a vida em todo o estado de contemplação. Nada se faz meritório para os outros, mas não podemos esquecer que ele faz para si mesmo, algo que o prepara para o benefício coletivo do futuro. Ninguém nasce perfeitamente despertado para a luz, e esse despertamento custa tempo, espaço e boa vontade. Eu acho que nós não conhecemos espírito algum, já livre todo o mal, acho, o espírito iluminado, que não tenha passado pelos mesmos trilhos do despertamento, pelos mesmos processos de elevação que estão destinados a todos. A luz da alma é a soma de muitas vestes físicas, que a lei do amor termina na mais alta expressão de carinho. E passamos à pergunta. Passamos primeiro ao outro tema, dentro do mesmo capítulo 2 da Lei da Adoração, a prece. Isto é importante, este tema. Vamos lá ver. Agrada a Deus a prece? Pergunta Kardec. A resposta do Espírito é a seguinte. A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim, preferível é a prece do íntimo à prece lida, e por muito bela que seja,
se for lida mais com os lábios do que o coração, agrada-lhe a prece, porque quando dita com fé, com fervor e com sinceridade. Mas não creias que o toque a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique da sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então aqui, nesta pergunta 658, já estamos a falar de a súplica, não é? Nós sabemos que Deus não sente emoções de tristeza nem de alegria. Eu estou-me a basear num modo que nós pensamos e sentimos. Como espíritos ainda de certo modo ignorantes que somos. Agradar a Deus, tudo agrada, porque Ele, o soberano Senhor, sabe transformar-se até o que chamamos de mal no bem mais puro. Porque Deus é amor. A prece do coração, com a maior dose de amor e humildade, atrai para junto de quem a faz energias sutis, capazes de harmonizar todo o ser, e ainda beneficiar aos que nele pensam e aos que ele pensa. É um comportamento espiritual livre e fascinante. É um degrau a mais que o espírito atinge na urdidura do seu amor. Quanto mais amor, mais força a alma possui no coração. Não, perdão. Quanto mais amor, mais força a alma possui na oração e no coração. Enganei-me, peço imensa desculpa. Deus, sendo onisciente, sabe quais os filhos que estão preparados para orar verdadeiramente em espírito e verdade. Aqueles que não chegarem a este nível superior é porque lhes falta maturidade espiritual. Ele ajuda a todos com o mesmo amor, mas o recebimento da ajuda de Deus é diferenciado pela elevação das almas. De certo modo, é bastante sutil a ação de certos segredos da vida. Para que nós possamos compreender, é necessário que a razão seja movida pelo amor, sem os contrários que perturbam o espírito. Os que discutem são cegos, que desejam guiar cegos, e todos sabemos qual é o seu destino. E Jesus subiu ao monte, orava ao Pai, e dali saía irradiando forças vigorantes, que com só uma única palavra curava a muitos. Os discípulos também acontecia. O acompanhavam, oravam no seu modo, e às vezes saíam discutindo qual deles seria o maior. Estão a ver a diferença? É que tudo depende do seu grau espiritual, que já se alcançou na pauta da vida. Deus, como justiça e amor, derrama nos discípulos de Jesus o mesmo amor que o seu Filho amado. No entanto, Jesus transformava em bênçãos e os seus seguidores não tinham capacidade de fazê-lo. Se nós queremos orar, temos que exercitar e passar a viver os preceitos que Jesus ensinou. O amor é puro. É o veículo de cura mais eficaz. Falamos somente do amor, porque não existe fé sem amor. Quando a súplica parte somente dos lábios, decorada, ela perde-se no tempo, e o vento a leva como se uma folha morta. No entanto, quando o Espírito alimenta a fé e confia nos poderes do amor de Cristo, ele faz coisas das quais ele se admira, porque Deus opera por seu intermédio. O poder da fé, da confiança em Jesus ultrapassam todos os raciocínios, por se encontrarem numa admiração de entendimento. O orgulho e o egoísta não sabem orar. O orgulhoso e o egoísta, perdão, não o orgulho. O orgulhoso e o egoísta não sabem orar. E podemos chamar a oração deles de reza, nome sem expressão na ordem das coisas divinas. E tendo dito isto, exclamou em alta voz: Lázaro, veio para fora. Está escrito em João, no capítulo 11, versículo 43.
Mas o mestre, antes de chamá-lo à vida, agradeceu a Deus porque que o Senhor ia atender. Não temos bem a sua confiança nos seus poderes, que o próprio Deus lhe dava para curar os enfermos. É neste sentido que ele, Jesus, sempre falava que ele e o Pai eram um, pois fazia a vontade de Deus em todas as suas dimensões. E vamos à pergunta 659. Qual o caráter geral da prece? E a resposta é a seguinte: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, e aproximar-se dele é pôr em comunicação com ele. As três coisas podemos proporcionar por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Então, nesta pergunta 659, falamos do valor da prece. Certamente que a prece é um ato de oração. Seja ela a linguagem que for dita, não é? Desde que seja por coração. Seja ela ensinada por essa ou aquela religião, orar é reconhecer um poder supremo. É um ato de gratidão. É aquele que nos fez e nos governa a todos. Deus já se encontra em toda a parte. Desde a sua criação, mas nem sempre se percebe essa união divina com a criação. Somente quando despertamos para a vida, quando a nossa consciência se iluminar, é que nós iremos, é que vamos a Ele, e porque Ele já se encontra em nós, à espera que acordemos para a verdadeira vida. Ele não tem predileção por ninguém. É que quando um homem aprende a orar, nota-se-á em seu coração, mesmo no de carne, um foco de luz de várias cambiantes, em busca de outras luzes que escapam às nossas deduções, e nesta transfusão de vida é que nasce e despertam as vidas. É certo que temos que cuidar dos que sofrem, onde quer que seja, mas em primeiro lugar vamos ouvir os nossos benfeitores espirituais, que nos chamam através da doutrina espírita, porque os sofredores sempre os teremos, mas sempre os teremos nos nossos caminhos. Entretanto, uma palavra de Cristo, nem sempre temos a oportunidade de ouvi-la, na veemência que os tempos estão-nos trazendo. Depois de adultos, depois de caminhar com os nossos próprios pés, se não aprendemos bem as lições, passaremos dificuldades nos caminhos. Estamos aqui, e eu vou falar nisso, outra lição de grande importância anotada pelo apóstolo João, no capítulo 12, versículo 8. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Nós aprendemos com os luminares de eternidade, de que de vez em quando deixam o nosso plano a orar e a viver com Jesus, para depois de preparados irmos ao encontro dos pobres, aos que sofrem. As agressões de vida nos buscam para despertar, e nós outros somos aqueles sirineus que, pela misericórdia, vamos ajudar-nos uns aos outros a levar a cruz. Quem ora a Deus tem gratidão, e nunca devemos orar somente pedindo, a não ser que para pedir forças para as lutas que nós temos em cada dia. Devemos agradecer sempre pelo que recebemos das mãos do benfeitor universal. Quem ora sabe que a oração pode comunicar-se com o invisível. Em certo nível do espiritismo que faz a prece, ele não precisa mais pedir. Em certo nível do espírito que faz a prece, ele não precisa mais pedir, porque a onisciência divina sabe bem a todos os que merecem receber o seu estágio espiritual. Neste caso, devemos somente agradecer o que vem ao nosso caminho, com humildade, com amor, ao Pai que nunca se esquece dos seus filhos do coração. Se nós não temos costumes de orar, temos de procurar fazê-lo,
porque a prece nos leva a sensações indivisíveis, que somente quem ora sabe sentir e que não sabe explicar, e não se sabe explicar na sua pura realidade. O universo é um ato de prece do Criador. Se tudo vive na harmonia, a harmonia é a oração que as leis de Deus sabem expressar. E hoje vamos ficar por aqui. Não consigo, estou a ficar aflito a garganta, peço imensa desculpa. Mas vamos ficar por aqui. Mas antes, quero fazer a oração de agradecimento. Deus, Jesus, o guia deste trabalho aos nossos guias. A oração de Cáritas. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés subiu a montanha, nós esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de algum modo, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Assim é e assim será, para todo o sempre. E que assim seja. Obrigado por terem assistido a este episódio 86 do estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos a entrar com toda a velocidade no período do Natal. Como tal, a invasão de sentimentos, a invasão de pedidos de ajuda, a invasão de procura para nós ajudarmos a caridade é muita, pelo que irei suspender os estudos o resto desta semana até passarmos o período de Natal. Voltarei no início do ano, logo na primeira semana, para retomarmos com toda a força, com toda a energia, o estudo do Livro dos Espíritos, assim como o estudo do Livro dos Mensageiros, de André Luiz. Quero-vos agradecer
do fundo do meu coração terem estado comigo neste ano 2024, nestes estudos. No nosso lar, estudo espíritos e os estudos mensageiros. Jesus, neste período que estamos a passar, é o presente mais precioso que recebemos deste Natal. Celebre, desfrute e aproveite esta temporada abençoada ao lado de quem você ama. Feliz Natal, muita paz, muito amor para todos vós. Até 2025.